Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus, e hoje continuamos a nossa jornada pelas 3 mensagens angélicas do Apocalipse e vamos falar sobre os terríveis enganos de Satanás no tempo do fim, e você precisa saber quais são eles. Por isso não sai daí, porque começa agora o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos mais uma vez reunidos aqui para seguir na nossa jornada pelas 3 mensagens angélicas do Apocalipse, que apresentam o Evangelho eterno, que é a salvação oferecida gratuitamente de Deus para todos nós. E que bom que você está conosco nessa caminhada, aprendendo também juntamente conosco os ensinos da Palavra de Deus. E nós fazemos isso a cada semana na companhia de amigos especiais que vêm aqui aos estúdios da TV Novo Tempo para compartilhar aquilo que aprenderam de Jesus em sua palavra. E eu vou apresentar esses meus companheiros para vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, o meu querido amigo, pastor Michelson Borges. Bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Alegria estar com vocês aqui de novo. Pastor Vanderlei Dornelles, que bom receber você mais uma vez. Obrigado, é um privilégio. Pastor Adenilton, que bom receber você mais uma vez. Estou muito feliz por estar aqui novamente. E é você que vai orar para a gente. Ok, vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós estamos abrindo mais um programa neste momento e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos a unção do Espírito. Que o Senhor esteja conosco, dirigindo a nossa mente e que toda a nossa conversa, os temas que nós vamos abordar, que tudo isso seja para o crescimento da Tua igreja, para a edificação das pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Amém. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A verdade é uma característica de Cristo. Aliás, Ele é apresentado, Ele se auto-apresenta como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E a oração dele em João 17, verso 17, ao Pai, é de que seus discípulos deveriam ser santificados na verdade, e Ele identifica a palavra também como a verdade. Do outro lado, existe o inimigo, que é caracterizado pela mentira. Na verdade, Jesus disse que ele é o pai da mentira, Satanás. E aqueles que mentem, seduzem e enganam, como Satanás, são filhos do diabo. Jesus disse em João, capítulo 8. Nos últimos dias, pastor Adenilton, que é o tempo que a gente está vivendo, nós estamos sendo assediados a todo momento pelas mentiras satânicas. Essas mentiras vêm desde o início do Éden, né? Mas elas se intensificam no contexto do tempo do fim. Né? É verdade. É interessante a gente parar para refletir na preocupação de Jesus antes de retornar ao céu, né? No contexto ali de João 17, nós estamos falando ali da despedida de Jesus. Jesus está ali conversando com os discípulos e ele está preocupado com o que vai acontecer com a igreja ao longo dos séculos até a segunda vinda. E ele se preocupou em deixar ali um conselho para que todos nós nos apegássemos à palavra de Deus, nos apegássemos à verdade. Então, esse verso para memorizar, no contexto da lição dessa semana, ele fala muito, nos passa a segurança daquilo que nós precisamos fazer para enfrentar os enganos dos últimos dias. Eu gostaria de ler o texto, né? João capítulo 17, verso 17, quando Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu penso num texto de Ellen White, quando ela reflete sobre os últimos acontecimentos. Eu gostaria de compartilhar aqui, está lá no Grande Conflito, página 624, quando ela diz assim: terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. E aqui parece que ela está usando as palavras ali de Apocalipse 16, né, versos 13 e 14. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Na semana passada, nós falamos sobre o fato de que Babilônia não quer permitir que os seus súditos saiam de lá, né? E aqui Ellen White está falando exatamente isso. Satanás quer manter as pessoas em sujeição. Aí ela diz assim: mediante estes agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo
e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Em outras palavras, nos últimos dias, as pessoas vão ter que decidir se elas vão se deixar levar por aquilo que elas estão vendo, ouvindo, cheirando, tocando, ou se elas vão pautar a vida delas com base na palavra de Deus. Então, essa afirmação de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é um conselho para todos nós nos últimos dias, porque chegará o momento em que as investidas de Satanás chegarão a um ponto em que as pessoas verão coisas sobrenaturais e elas podem se deixar levar por aquilo que elas estão vendo, sentindo e tocando. Mas a palavra de Deus nos adverte, nós precisamos estar pautados na palavra. A palavra de Deus é escudo, né? Para proteger do engano. E é muito importante reconhecer, perceber, né, que o engano é um fenômeno, né? É um fenômeno acusado, né, descrito, advertido na Bíblia, né, claramente. E isso está conectado a partir da terceira mensagem, de se alguém adora a besta e a sua imagem. Veja, esse se alguém adora, quer dizer, não é simplesmente que a pessoa decida adorar ou não. Ela tem de cuidar para não ser levada, né, ou seduzida a adorar. Porque o texto também diz assim, Apocalipse 13, verso 14, né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Veja que o próprio Cristo havia advertido, né? Marcos 13, 22, ele diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios. Mas não é uma coisa simples para enganar. Sinal e prodígio, né? Algo que chama atenção, coisa sobrenatural, né? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, mesmo aqueles que conhecem a verdade, que estão santificados na verdade, né? Na Bíblia está claro, né, que ele enganou. Dragão aqui é uma metáfora para Satanás, né? Originalmente Lúcifer. Ele enganou até os anjos, né? Veja, porque no capítulo 12, versículo 13, diz assim, viu-se outro grande sinal no céu, eis um dragão grande, maravilhoso, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. No Apocalipse é muito comum a linguagem de estrelas, né, em referência aos anjos. E aqui está dado no contexto que as estrelas são os anjos, porque depois no versículo 7 diz que ele peleja contra Miguel e com ele pelejam seus anjos, aqueles que foram arrastados com ele, e diz assim, com a sua cauda, né? É interessante que aqui tem uma metáfora que não é inédita na Bíblia, sabe? Arrastar com a cauda, né? A cauda é símbolo de engano. Se a gente vai, por exemplo, ao capítulo 9, os escorpiões na 5ª trombeta, né, tem uma cauda, verso 10, 9 e 10, ainda tinha uma cauda como de escorpiões. Os cavalos também da 6ª trombeta têm cauda, versículo 19, né? E com a sua cauda eles atingem, quer dizer, os gafanhotos e os cavalos aqui são símbolos, né, de elementos demoníacos, que com o engano, né, a exemplo de Satanás, arrasta também as pessoas, né? E em Judas a gente tem um relato claro, né? Porque Judas diz assim, Judas, versículo 6, né? E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Então, ou seja, um grupo de anjos, né, que veio com Satanás. Essa metáfora da cauda, ela aparece talvez a primeira vez, mas em Isaías 9, por exemplo, né, a gente tem um antecedente dela. 9, versículo 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. É interessante que o profeta é enviado para ensinar a verdade, né? Mas o engano consiste exatamente na pessoa que está investida de uma autoridade, às vezes de uma palavra divina, né? E torce essa palavra e ela então se torna no engano. E esse engano então é representado aqui com essa figura, a metáfora, né, da cauda. O dragão é o primeiro que com a sua cauda arrasta, né? Então o fenômeno dos últimos dias, né, do engano, é demoníaco, é satânico, né? Tem sua origem naquele que foi o primeiro enganador. E ele é astuto, é inteligente, né? É ardiloso, sabe? E a mensagem diz, se alguém adora a besta e a sua imagem. Quer dizer, só com o escudo da verdade você pode se proteger do engano. Existe um dado interessante em relação aqui a Apocalipse 12, verso 9, que eu acho que é importante comentar.
o texto apresenta o dragão não simplesmente como o dragão, mas o texto apresenta o dragão como o grande dragão, né? E o adjetivo grande, ele é um adjetivo de comparação. Se existe o grande é porque existe ou existem dragões menores. E quando você lê Apocalipse 13, você percebe quem são esses dragões menores. A besta que sobe do mar, ela se parece demais com o dragão do capítulo 12, né? Marinho. Exatamente. Né? Você veja, no capítulo 12, no verso 3, o dragão ele é caracterizado como tendo 7 cabeças e 10 chifres. A besta que sobe do mar no capítulo 13, ela tem 10 chifres e 7 cabeças, ou seja, ela se parece demais com um dragão. E quando a gente vai para o capítulo 13, verso 11, a gente vê que aquele outro poder, a besta que sobe, que emerge da terra, ela se parece com o cordeiro, mas ela fala como dragão. Então, esse grande dragão, ele tem 2 dragões que são aliados, né? Você tem a besta do mar e a besta da terra. E esse poder tríplice, eles usam 2 estratégias para poder manter as pessoas em sujeição. Eles usam o engano, a sedução, mas eles usam também a opressão e a perseguição. Essas 2 estratégias se uniram ao longo dos séculos. Né? E eles vão utilizar a mesma estratégia antes do fim de todas as coisas. A perseguição, às vezes, acaba sendo até uma certa bênção, né? Porque a pessoa se apega à verdade e... Benção. Né? Bênção, né? Agora, a sedução, ela é complicada porque ela é engano mesmo, né? Ela apresenta alguma coisa que parece boa, mas, no fim das contas, dá em problema. A gente tem que ficar muito atento, né? Sim. O que a pergunta 2 aqui apresenta, né? Provérbios 14 e 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dá na morte, né? Então, Satanás vem com essas seduções, esses enganos, floreia a coisa, apresenta de uma forma bonitinha e, na verdade, ali está o veneno, né? Então, a forma de nós lidarmos com isso e vencermos essas seduções, enganos e tudo mais, é o verso principal, né? A verdade, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Por que Satanás investe tanto tempo, esforços, né, para tentar ou destruir a verdade ou relativizá-la, né? Com essa ideia pós-moderna de que não há mais verdades absolutas, cada um tem a sua, você é feliz com a sua, eu sou feliz com a minha, quando na verdade isso é uma negação em si, né? Não é lógico isso, porque se eu estou dizendo que não há verdade, eu estou afirmando uma, né? Que não há verdade. Então a Bíblia apresenta Jesus como sendo a verdade. Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu posso vencer então as seduções do maligno, de Satanás, os enganos? Comunhão com Cristo constante, estudo da Bíblia, muita oração, para que eu possa desenvolver uma cosmovisão cristã bem consistente e enxergar o mundo com as lentes de Deus, não mais com as minhas, que são falhas e podem me levar ao caminho da morte. É importante frisar esses 2 pontos, né? O engano e a opressão. Isso nos faz lembrar de Daniel 3, né? Em que o rei tem uma música para levar as pessoas a adorar a imagem. E quem não foi seduzido e influenciado pela música, né? Aí vem, então, a ameaça de morte, né? E aí o dragão é sedutor e a besta persegue, né? A besta seduz também. Esses 2 elementos estão aqui muito claramente em Apocalipse 13, né? Contra o engano é a verdade, né? E contra a opressão é a fé. É a fé e a perseverança. Crer no poder de Deus que é superior. Agora, a ponte entre Apocalipse 13 e Daniel 13 é muito clara. Né? Aqui em Apocalipse 13, no verso 13, o apóstolo deixa muito claro aqui qual é o instrumento de sedução. Ele diz, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, como é que ele seduz? Operando sinais. Veja que a operação de sinais é algo vinculado a Deus. Então, o que o diabo está fazendo e vai fazer de forma intensificada, à medida que o tempo do fim se aproxima, chega mais perto, né? É imitar ou tentar imitar a atividade de Deus, operando sinais. E aqui a imagem de fazer descer fogo do céu também é uma imagem altamente religiosa, remete inclusive a experiências como o Carmelo, né? Em que Elias comprova que ele é o profeta de Deus, ao contrário dos outros, seguidores de Baal, profetas de Baal, quando Deus faz descer fogo do céu. Então, o que a gente está diante aqui é de um cenário altamente enganador. Quando a gente pensa... É interessante lembrar aí, né, que a palavra que ele usa aqui, né, para os sinais é semeia, plural de semeion. E no Evangelho de João, semeion são os sinais milagres de Cristo, né? Então, a besta está imitando os sinais de Cristo, né? Por outro lado, estes sinais que até fogo faz descer do céu, né, já é a imitação do Pentecostes.
as línguas de fogo que desceram, né? Então, são muitos intérpretes que chegam aqui e dizem, aqui nós temos uma referência clara ao neopentecostalismo, ou ao pentecostalismo, né? O pseudo-carismatismo, aqueles que dizem que tem um espírito, mas não tem, né? E para provar que tem, eles querem fazer sinais e maravilhas. Quando a gente pensa nessas duas estratégias do dragão, né, perseguição e engano, eu acho que é importante a gente lembrar das palavras de Jesus quando ele disse, no mundo passareis por aflições. Então a gente vê, por exemplo, na história sagrada, a gente vê o exemplo de Daniel, né, que foi livrado da cova dos leões, a gente vê o exemplo dos amigos de Daniel, que foram livrados da fornalha, mas nem sempre isso aconteceu. Por exemplo, Hebreus 11 fala de pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram torturadas, né? E aqui em Apocalipse também, no capítulo 6, verso 10, nós estamos falando de pessoas que estão clamando por vingança, ou seja, elas morreram. Claro que esse clamor é simbólico. Então, a gente precisa levar em consideração que no fim de todas as coisas, a gente vai ter que ter uma fé que realmente enfrente até mesmo a morte. A gente tem que estar muito atento aos supostos milagres que são operados aí, à suposta atuação do Espírito Santo. Você falou de Pentecostes, né, que desceu fogo ali em línguas de fogo, que retoma também a experiência da dádiva da lei no Sinai, quando Deus também desceu fumegando no monte e entregou a lei. E a lei e o Espírito Santo estão muito vinculados porque o Espírito escreve a lei no coração, né? O que a besta faz no final é o contrário de tudo isso. Ele vem com línguas estranhas que não vêm da parte de Deus, ele vem com milagres mentirosos e ele vem com uma falsa lei no lugar da lei verdadeira. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Muito atento a essas manifestações de Satanás para não sermos enganados. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não saia daí porque o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus e eu quero fazer uma recomendação, dar uma dica especial para você que gosta de estudar a Bíblia, que gosta da teologia, que gosta de insights preciosos, que gosta de contexto, que gosta de entender o texto e que quer saber exatamente qual a aplicação correta para aquilo que a Bíblia está dizendo para a sua própria vida e para você ensinar para outras pessoas. Claro, os escritos inspirados de Ellen White são uma grande luz, uma grande bênção. Eu mesmo faço uso desse material há muito tempo. Tenho o privilégio de trabalhar na editora com esse material e posso recomendar para você com muita segurança que você vai ser realmente abençoado se tiver esse material, tiver contato com ele e aprender e puder ensinar aquilo também que está escrito aqui. Como é que faz para você adquirir esse material? As 3 mensagens angélicas, que é uma coleção de citações de Ellen G. White sobre o tema de nosso guia de estudos. É fácil, é só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir este e outros materiais muito bons da Casa Publicadora Brasileira. A gente está conversando aqui sobre os enganos de Satanás e a gente estava vendo no finalzinho do último bloco de que uma das maneiras de Satanás enganar nos últimos dias é imitar a atuação divina com sinais, prodígios, fazer descer fogo do céu. Eu estava dialogando aqui especialmente com o Dornelles e eu queria chamar ele de volta aqui para essa conversa, para ele ampliar um pouco esse aspecto aqui. Muito bem, então falando de Apocalipse 13, 11 em diante, né? Aqui tem a figura da segunda besta, a besta que é a média da terra, e nós estávamos comentando que então ela representa esse poder do engano, né? Porque faz até fogo descer do céu, opera grandes sinais, e aí nós mencionamos pseudo-carismatismo, pseudo-pentecostalismo, né? Com a operação de sinais. É interessante que essa besta tem toda a imitação do Espírito Santo. O Espírito tem esse lance do vento, do sopro, né? E essa besta comunica fôlego, né? A imagem que está morta para se levantar, né? Opera grandes sinais, é o Espírito que opera os sinais e faz fogo descer do céu. Agora é importante frisar que se tem o pseudo-carismatismo, tem também o verdadeiro carismatismo, né? Os verdadeiros dons do Espírito Santo. E pessoas sinceras, tementes a Deus, que obedecem a sua palavra, podem receber dons espirituais. E se há o falso é porque tem o verdadeiro. Nós temos de buscar o verdadeiro, segundo a palavra de Deus, né? E reconhecê-lo. Então, onde quer que se manifestem dons espirituais ou pseudos dons espirituais, a palavra de Deus, a verdade, né? É um instrumento para que a gente possa aferir e avaliar, né? Aquilo que é divino e aquilo que não é. Hoje Deus trabalha com a palavra. Então, ouça a palavra de Deus. E se o sinal vem, ele precisa confirmar o que está na palavra, não o contrário disso. Né? É interessante ainda em relação a Apocalipse 13, né?
O Dornelles acabou de falar sobre o falso carismatismo, né? E a ideia de que essa besta que emerge da terra é uma contrafação do Espírito Santo. Um dado que nos ajuda a entender isso ainda mais está no verso 11, quando o texto diz, vi ainda outra besta. E esse outra vem do grego allos, que significa outro da mesma espécie. Mais ou menos o mesmo fenômeno que acontece lá em João, quando o texto fala do outro Consolador, né? Jesus é Paráclitos, ele é Consolador, está lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, e o Espírito Santo é apresentado como outro. Então, nós temos, de fato, aqui uma contrafação do Espírito Santo e de sua obra. E esse poder que aparece aqui em Apocalipse 13, versos 11 a 18, ele vai aparecer novamente em Apocalipse 16, verso 13, como um daqueles... 3 espíritos, você tem ali no verso 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, porque essa besta aqui, como já foi comentado no bloco anterior, é na verdade um falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios. Eu quero parar nesse ponto aqui, espíritos de demônios, ou seja, então o texto de Apocalipse aponta para um momento na história em que haverá uma intensa atividade demoníaca, e essa atividade demoníaca está, inclusive, relacionada com esse falso carismatismo que nós comentamos aqui do capítulo 13. E aí, quando nós falamos de uma atividade demoníaca, de espíritos, nós estamos falando de uma coisa, de uma ação do mundo sobrenatural, uma interferência do mundo sobrenatural no mundo físico. Ou seja, as pessoas vão ver coisas que hoje talvez não sejam tão comuns, mas que já acontecem, inclusive em várias culturas. Por exemplo, a gente ouve por aí pessoas dizendo o seguinte, olha, eu falei com meu pai, mas o pai já morreu, ou falei com minha mãe, ou eu vi o meu irmão, ou eu vi o meu amigo. E em várias culturas isso é uma coisa que está se tornando muito comum, né? E nós ouvimos relatos dessa natureza. Então o Apocalipse está tentando dizer o seguinte, se alguém viu o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou um amigo que já morreram, na verdade, não foi o pai, não foi a mãe, não foi o amigo, não foi a amiga, na verdade, são espíritos de demônios, anjos caídos que estão a serviço do reino de Satanás. Então, nós precisamos estar muito atentos com isso. É aquela pergunta que nós fizemos no início. No final das contas, nós vamos dirigir a nossa vida com base naquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, ouvimos, ou nós vamos pautar a nossa vida no claro assim diz o Senhor, na palavra de Deus? Existe uma grande propaganda hoje em favor dessa ideia. Você assistir qualquer filme hoje, se você assistir qualquer série hoje, qualquer programa de televisão hoje que vai lidar com assuntos um pouco mais religiosos assim, você vai perceber a ênfase muito forte na ideia do espiritismo, da imortalidade da alma, nesse contato com esse suposto mundo paralelo, não é? Hoje realmente é uma intensificação disso. E é muito interessante a gente perceber uma coisa, que o grande conflito, ele termina mais ou menos do jeito que ele começou. E a primeira mentira de Satanás para os nossos primeiros pais foi esta: certamente vocês não morrerão. Então ele prometeu, o que não pode cumprir, de que a humanidade seria eterna. E isso se materializou na religião com o fato da crença, e essa é uma crença antiga difundida em muitos povos, civilizações e culturas antigas, de que quando a pessoa morre, ela não morre, ela passa de um estágio, desse estágio para o outro. E praticamente todas as religiões do mundo estão com isso. Então isso começou lá atrás. E agora, no fim, a gente vê uma intensificação dessa mentira numa propaganda assim avassaladora de Satanás em relação a esse assunto. Ou seja, ele está preparando o palco para esse clímax. Né? Ao longo dos séculos, ao longo da história, ele está preparando o mundo para esse clímax. Então as pessoas não podem se enganar. Isso aí não é entretenimento. Você está assistindo na televisão, não é para você ficar achando graça, ou passar o tempo. Isso aí é Satanás doutrinando as pessoas. É uma mentira. Nós estamos falando do vinho de Babilônia, né? Segunda e terça-feira no nosso guia, né? Imortalidade da alma, e aí vem o segundo tópico, né? Que é a adoração do sol. Então, aqueles que são seduzidos pela mentira da imortalidade da alma, né? Aí tem a sedução também da adoração do sol. Aí você diz, mas como assim? Um irmão nosso, católico, protestante, evangélico, pentecostal, pode dizer, mas eu nunca adorei o sol.
Veja, esse tema tem de ser bem compreendido. Isso tem que ver com o tópico que nós já tocamos aqui, né, que é adorar a criatura. Adorar o dragão, a besta e a imagem da besta. E aí vem a primeira mensagem, diz, adorar aquele que fez, adorar o Criador. Então, assim como se adora o dragão, a besta e a imagem da besta, também se adora o sol como uma criação. E isso está até na Bíblia. Veja, em Ezequiel, capítulo 8, né? Aí o profeta tem uma visão, ele estava em Jerusalém, em Babilônia, foi levado a Jerusalém, o profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 16, né? Ele diz, o Espírito me levou para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e adoravam o sol. De costas para Deus, adoravam o sol. De costas para o Criador, adorava a criatura. Se você, nosso telespectador, qualquer um de nós aqui, buscarmos pela internet as palavras adoração, sol, mundo antigo, ou em inglês, Sun Worship Ancient World, nós vamos encontrar imagens, isso em imagens, de achados arqueológicos, imagens artísticas do mundo antigo, por exemplo, dos egípcios. Há inúmeras representações dos egípcios adorando o sol. Os assírios adorando o sol. Os povos do norte todos, os caldeus, os assírios, os sumerianos, acadianos, todos eram adoradores do sol. Há inúmeras imagens destas cenas, Os romanos também foram adoradores do sol. A deusa romana tinha aspectos solares na sua cabeça. A estátua da liberdade foi feita a partir da imagem dessa deusa, Então, aqueles raios saindo da cabeça dela é como se ela fosse uma imagem, para dizer que ela é uma imagem solar. Agora veja coisa interessante. Constantino, que foi o imperador romano no quarto século, era um adorador do sol, mas ele quis se tornar um cristão. E ele pensava, bom, os cristãos nunca vão adorar o sol, como nenhum católico, nenhum protestante, evangélico e etc. Mas ele pensou, eles poderão guardar o dia do sol. E aí ele fez, então, uma lei, o edito dele, em 321, mandando as pessoas descansarem no venerável dia do sol. Então, nós podemos dizer que Constantino é a transição da adoração do sol para a guarda do dia do sol. Samuel Bacchiocchi, no livro dele, publicado em português pela CPB, Crenças Populares, ele diz que todos os impérios antigos eram adeptos da imortalidade da alma e adoradores do sol. E aí o Império Romano tem uma fase em que adora o sol e depois uma segunda fase em que passa a ser guardador do dia do sol. E o cristianismo medieval trouxe para si esta lei de Constantino. E por isso que o catecismo romano tem lá, guardar domingos e festas. E isso se difundiu pelo cristianismo. Entre os católicos, os protestantes, os evangélicos, os pentecostais, a guarda do dia do sol. Eu pergunto, há diferença entre adorar o sol e guardar o dia do sol? Há diferença entre adorar o Criador e guardar o dia que ele reservou? Então, essas duas coisas têm que estar bem claras para nós. O vinho de Babilônia consiste na mentira da imortalidade e a adoração do sol. Pastor Dornelles, as pessoas, na maior parte delas, são muito sinceras na sua devoção religiosa. E é possível que existam pessoas que estão assistindo o nosso programa agora que estão em dúvida se estão ou não bebendo do vinho de Babilônia. E nós precisamos deixar muito claro aqui que o propósito do programa de hoje é advertir as pessoas do que é o vinho de Babilônia. Então, é isso que o Apocalipse identifica como essa bebida intoxicante de Babilônia, é traduzido aqui em linguagem religiosa, em linguagem prática, como doutrinas espuras. E são duas aqui que nós estamos chamando a atenção, que é a doutrina e a crença na imortalidade da alma. E a segunda é a guarda do domingo, que é o dia do sol na antiguidade. Então, eu queria chamar o nosso telespectador agora a um desafio. Talvez você não esteja consciente disso, porque você é sincero. Dê uma olhadinha se a sua denominação religiosa ensina essas duas coisas. Se você deve guardar o domingo, que é o dia do sol, o dia de adoração ao sol dos antigos, e se na sua religião, no sistema de crenças dela você é ensinado de que quando a pessoa morre, ele vai direto para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Faça essa análise, porque se você estiver nessa religião,
eu preciso dizer para você que você está sendo exposto ao vinho de Babilônia. E o convite de Deus para você é: sai dela, povo meu. Venha para o povo de Deus que segue os ensinos da Bíblia e que não serve o vinho de Babilônia. E é importante frisar, né, que tem uma verdade bíblica que é contradita pelo vinho de Babilônia. Então, Deus manda guardar o sábado. Vem um movimento e diz: não, é o domingo, por causa do sol. E há uma sedução nisso, né? Porque a pessoa pensa: não, eu sou independente, eu sou autônomo, eu decido o que eu vou fazer. E aí ele decide por uma contradição. Por outro lado, Deus disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Paulo diz: o salário do pecado é a morte, né? Ezequiel 18 fala: a alma que pecar, essa morrerá. Aí vem Satanás e diz: certamente não morrereis. Então é sedutor para a pessoa pensar que ela é imortal, né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu não morro. Pode morrer o corpo, mas o espírito continuará vivo, né? Então é uma heresia que contradiz uma verdade bíblica. Apegue-se à verdade bíblica, porque aí está a segurança. Exatamente. E Deus tem um povo na terra hoje. Vamos falar de forma muito clara. Deus tem um povo na terra hoje que ensina a verdade bíblica tal como a Bíblia apresenta, que está aí em oposição a esse sistema religioso que ensina a mentira. Nós não estamos falando aqui de uma igreja apenas que ensina a mentira, é todo um sistema religioso. Porque lá em Apocalipse 17 diz... De várias religiões. Porque Apocalipse 17 diz que a grande meretriz, ela tem filhas. Isso pode ser interpretado no sentido de que existe uma disseminação ampla no sistema religioso, supostamente cristão, desse vinho de Babilônia. E Deus tem um povo chamado remanescente, né? O remanescente da profecia bíblica, uma igreja no tempo do fim, que foi levantada no tempo do cumprimento da profecia de Daniel 8,14, que chama as pessoas a sair de Babilônia e se associar com a verdade bíblica tal como ela está revelada. Amém. Eu tenho um comentário que eu gostaria de fazer. Eu estava só me deleitando aqui nos comentários de vocês, apreciando muito. E aí eu fiquei pensando num texto que você mencionou, né, que foi Ezequiel, capítulo 8, verso 16, com a ideia, né, de dar as costas para o templo, com o rosto para o oriente, adoravam o sol, né, virados para o oriente. E aí esse texto aqui, essa expressão aqui, de costas para, me fez lembrar de outro texto também no livro de Ezequiel. E esse texto aqui no livro de Ezequiel, capítulo 23, tem várias palavras que vão aparecer lá em Apocalipse 17 e 18. É possível que quando esses textos foram escritos, talvez alguma coisa veio daqui. Aqui em Ezequiel 23, a partir do verso 29, o texto está falando de uma grande apostasia. E aí no verso 35, uma apostasia utilizando termos que vão aparecer lá em Apocalipse 17 e 18. Eu vou ao ponto aqui para a gente poupar tempo. No verso 35, o texto explica como é que Deus vê a apostasia, o que é apostasia do ponto de vista divino. Aí ele diz lá no verso 35, portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me viraste as costas. Ou seja, virar as costas é abandonar a Deus, é esquecer a Deus. Em outras palavras, isso é apostasia. Então, esse virar as costas aqui, não é? É uma expressão para se referir à apostasia. E a apostasia, no capítulo 23, é a questão da embriaguez, é do vinho, tudo isso vai ser mencionado aqui, exatamente as coisas que aparecem na Apocalipse 17 e 18. Então a gente não pode dar as costas para Deus e para a sua verdade, a gente tem que estar de frente para a luz, de frente para a verdade, de frente para Cristo e a sua palavra, e de costas para o mundo, de costas para o inimigo de Deus e para as mentiras que ele profere. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, tá? Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa hoje e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma dica especial para você, na verdade uma oferta, um presente para você. Esse material foi desenvolvido aqui na Escola Bíblica da TV Novo Tempo para ajudar você a conhecer sobre a doutrina bíblica do pecado. Existe um ensino sobre o que é pecado, como surgiu, como Deus tem trabalhado para erradicar esse problema do mundo e também na sua vida, e outros ensinos muito importantes relacionados a esse tema central nas Escrituras. Se você deseja receber gratuitamente esse material na sua casa, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, preencher um pequeno cadastro, que nossa equipe vai enviar sem custo nenhum para você esse material, que você sabe é um oferecimento dos Anjos da Esperança, que enviam suas ofertas para Novo Tempo, para que pessoas como você possam ser alcançadas com materiais especiais como esse aqui. Nós estamos estudando no programa de hoje sobre os enganos, a falsidade
do inimigo, especialmente no tempo do fim. São várias formas em que as pessoas são seduzidas e enganadas. E aqui eu vou acionar meu amigo Michelson, porque nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esses enganos, especialmente à luz de Apocalipse, capítulo 18. Acho que é bom retomar aqui um ponto que estávamos discutindo no bloco passado, né? Até porque é um dos dois grandes enganos finais, né? A questão da idolatria do sol, a adoração do sol, e que tem que ver com o domingo, o Sunday, né? O Sonntag em alemão, e o sábado, que aponta para a criação e o Deus verdadeiro, né? Apocalipse 18, verso 2, aqui falando sobre a Babilônia, né? E seus enganos, diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. E depois no verso 23, diz o seguinte, 23, também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram grandes da terra, porque a tua feitiçaria, com a sua feitiçaria, você seduziu as nações. Quando fala em feitiçaria, essas coisas de contrafação e espiritualismo e aparições e tudo mais, a gente lembra imediatamente de Deuteronômio 18, né? Ali Moisés, ele, colocando aí a palavra de Deus, diz que Deus ele abomina essas coisas, né? Quem consulta os mortos, necromancia, feitiçaria, magia. Embora seja importante também fazermos aqui aquela mesma ressalva que fizemos com relação à Babilônia no que diz respeito à Igreja Romana, separar pessoas de crenças, né? Porque talvez alguém esteja pensando, poxa, mas estão falando de espiritualismo, de espiritismo, de crença nos mortos conscientes. É um ensino bíblico, né? A Bíblia é clara em dizer que os mortos não têm parte alguma no que se faz debaixo do sol, né? Eclesiastes capítulo 9, verso 5, verso 6, né? João 5, 28 e 29 também diz, né? Vem o dia em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Então a Bíblia é clara em dizer que a morte é como um sono. Jesus compara ao sono lá na ressurreição de Lázaro, João 11. Então nós temos que falar o que está na Bíblia, e com respeito às pessoas que pensam assim. Mas isso não torna o engano menos enganador, né? A sinceridade de quem crê nisso. Então fica claro mais uma vez que a Babilônia disseminou esse vinho da imortalidade da alma, mentira antiga, né, como já foi dito aqui, lá do Éden, e a indústria cultural tem dado seu grande apoio no sentido de espalhar isso aí, né? Pastor Michel, como você mesmo comentou, né? Séries, filmes, novelas, todas sempre tem uma pitadinha de imortalismo. Dizem que essa temática é a que mais vende no cinema no mundo. Imortalidade. E sem nenhuma pretensão aqui, mas nós precisamos esclarecer isso para as pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única denominação religiosa cristã que ensina de acordo com o que a Bíblia diz em relação a esse assunto. Infelizmente, todas as demais religiões cristãs, todas as denominações ensinam, de alguma forma, que a alma é imortal. E aí vão servindo para os seus fiéis o vinho de Babilônia. Então, a gente está falando isso de forma clara para você saber que tem um caminho para você seguir. Há um caminho aqui. Deus tem para você, não um vinho embriagador, né? Mas a água da vida. Não a sedução do engano, né? E não a sedução do engano. Tem um texto aqui também de Paulo, né? Tão claro, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É a volta de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados, a glorificação. Então, o tempo todo a Bíblia, Paulo, João, Jesus, né, de capa a capa, ensinando que o estado do ser humano na morte é comparado ao sono, e a ressurreição acontece apenas, no caso dos salvos, na volta de Cristo, no caso dos perdidos, 1000 anos depois. Amém. Esse é o ensino bíblico. Então, e nós comentamos aqui que a única forma de nós ficarmos livres desses enganos é nós nos apegarmos à palavra de Deus, né? E é por isso que em Apocalipse nós encontramos uma ênfase tão grande à palavra de Deus. Na verdade, fidelidade à palavra de Deus é algo que percorre Apocalipse todo. Eu vou mencionar aqui alguns textos, para mim alguns textos muito importantes. Por exemplo, logo na abertura de Apocalipse capítulo 1, verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A gente vai para o verso 9, aí João diz assim: eu, João,
irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo que ele está ali em função de sua fidelidade a Deus. Nós vamos para o capítulo 6 e o verso 9, nós encontramos a mesma ideia. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. De novo, a ideia de fidelidade à palavra de Deus, e em função dessa fidelidade à palavra de Deus, as pessoas estão ali sofrendo, não é? O que estão sofrendo, estão passando por perseguição. Aí nós avançamos um pouquinho, capítulo 12, verso 11. Então nós temos lá de novo, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aí nós avançamos aqui para o verso 17, aquele texto bem conhecido do capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. E a gente vê aqui que a expressão os mandamentos de Deus, ela é praticamente sinônima da expressão palavra de Deus em outros lugares, né? Mas é claro que o termo aqui é mais específico, é um termo da aliança, é um termo mais específico, mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Aí nós avançamos para Apocalipse 14, 12, a mesma ideia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E vai aparecer pela última vez expressões semelhantes a essas lá em Apocalipse 20, verso 4. Né? Nós lemos ali, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então a gente vê que essa ideia de fidelidade à palavra de Deus percorre todo o livro do Apocalipse, e a gente vê também que pessoas são perseguidas em função disso, né? Mas elas se mantêm firmes à palavra, né? Ainda que isso custe perseguição, ainda que isso custe morte, elas permanecem firmes à palavra. A importância da doutrina também, né? Você vê lá nas 7 igrejas, né, 7 cartas, não tem a doutrina de Balaão, não tem essa doutrina, né? Tem pessoas que hoje minimizam o papel da doutrina da palavra, achando que o que importa são os sentimentos, a mística da religião, esse encontro com o divino, coisa parecida, né? Ou então uma religião que relativiza, né, as verdades bíblicas, né? A doutrina é importante, ela é o balizador, é aquela que nos dá o caminho, né? Senão a gente fica sujeito a qualquer tipo de engano, realmente. Me permita retomar, pastor Vinícius, o tema da abominação, né? É interessante que o vinho de Babilônia é o vinho da sua abominação, né? Essa palavra é muito forte, né? E quando a gente busca essa palavra, ela tem esse sentido de algo que é impuro, colocado em lugar de uma coisa que é pura, sabe? Uma heresia em cima de uma verdade. Toibá, né? Abominação. Em hebraico, né? No capítulo 8 de Ezequiel, onde está aquele texto sobre a adoração do sol, né? É um capítulo onde a palavra abominação ocorre várias vezes. E o texto que nós lemos, permita retomá-lo, né? Que ele diz, virar com as costas para o templo, adorava o sol. Aí o verso 17 diz assim: então me disse, Deus fala com o profeta, vês, filho do homem, acaso é de pequena monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Abominação. Então, essa adoração do sol na casa do Senhor é uma abominação. Curiosamente, né, o povo que adorava o sol também fazia o quê? Profanava o sábado, sabe? Veja o capítulo 20, né, versículo 20. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas os filhos de Israel se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. Então a nação de Judá do tempo de Ezequiel adorava o sol e profanava o sábado, né? Adorava a criatura e quebrava o memorial da criação. Então não é por acaso que o vinho de Babilônia é uma abominação, né? Nós já fizemos toda essa conexão aqui com adoração do sol e domingo, né, que é o dia do sol. E é muito importante que todos os cristãos tenham em mente isso, né, porque é um tempo de decisão. E para a fidelidade as pessoas têm de conhecer a verdade bíblica, né? O nosso guia de estudos aqui cita a fala de um importante erudito de uma grande denominação cristã que se dirige a líderes dessa mesma denominação nas seguintes palavras, e que, segundo o guia aqui, chocaram esses líderes. Abre aspas para esse líder.
Que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Fecha aspas. Esse é um erudito batista, né? Chamado Edward Hiscox. Ele disse essas palavras com todas as letras. O que ele disse aqui? Admissão sincera. É a admissão, que o domingo veio para o cristianismo a partir da adoração ao Deus Sol do paganismo. Então, o primeiro ponto. Segundo, ele disse, tem origem pagã. Quem fez isso foi um imperador romano. Isso foi sancionado pela Igreja de Roma a partir de sua mais alta liderança, o Papa. Então, isso ficou para o cristianismo romano. Mas o cristianismo protestante, em submissão, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, em submissão, a autoridade romana aceitou esta invenção que não é bíblica, mas é pagã e ratificada pelo poder romano papal. Por isso é constrangedor, porque se você pegar ali os catecismos, eu tenho em casa, vão lá de 1500 e tanto, 1560 alguma coisa. E é interessante, porque lá eles falam abertamente, né? A igreja romana, pelo poder que ela, né, lhe é atribuído, como eles creem, mudou o dia do domingo, do sábado para o domingo, né? Então, assim, há uma honestidade, pelo menos, no sentido de admitir que eles creem assim, né? Agora, eu acho que essa declaração aqui do Hiscox, né, que é um batista, causou constrangimento, porque ele está dizendo o seguinte, olha, nós não temos base bíblica para isso, para essa mudança. E é realmente uma submissão, como você disse, né, a um poder humano, não a Deus. Né? Então, os batistas em submissão ao catolicismo obedecem esse preceito, né? E é muito importante que todos os cristãos considerem seriamente, né, não virar as costas para o Criador, para adorar o sol ou guardar o dia do sol, mas virar-se de frente para o Criador, né, em submissão, em temor, né, e adoração a Ele. Não adorar o sol, mas adorar o Criador do sol. Não dar as costas ao Criador para estar de frente àquilo que Ele criou, né? Então, isso na prática significa o quê? Descansar no sétimo dia, que é o dia que relembra que Deus criou todas as coisas, incluindo o sol. Quem não descansa no sétimo dia, mas faz isso no domingo, ou então guarda o domingo no lugar do sábado, está se associando a uma prática pagã antiga que venera o Deus Sol. Você mencionou no bloco anterior, eu creio, nesse, que o domingo em inglês, por exemplo, é Sunday, né? Que significa Dia do Sol. Dia do Sol. Ou Sonntag em alemão. Pois é. Então, o próprio dia da semana já explica para a gente a origem dessa prática. Acho que é importante, nesse ponto da discussão, a gente lembrar aos amigos que estão nos acompanhando que nós, como adventistas, nós não cremos que nós somos salvos por causa de lei, por causa de sábado. Nós já explicamos aqui que, na verdade, tudo isso é resultado, né? As obras são resultado da salvação, né? Eu lembro agora, por exemplo, aquele texto de Paulo lá em Filipenses, que diz que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, mas é Deus quem opera em nós o querer e o realizar, né? Então nós vemos aqui, assim, grosso modo, uma espécie de parceria. Deus realiza, Deus faz, mas eu aceito, eu acredito e eu vivo à altura da fé que eu professo, né? E por isso que Paulo, eu acho que ele é muito enfático nesse ponto e a ênfase é muito interessante. Nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E diante do fato de que nós estamos no tempo do juízo, de tudo que nós estamos vivendo, esse é um tempo realmente para nós termos reverência diante de Deus, é temer e tremer diante de Deus, porque nós estamos num momento estratégico da história da salvação. Daqui a pouco Cristo vai voltar e nós precisamos viver tudo isso. Nesse momento estratégico, é importante lembrar, né, que o Papa João Paulo II fez uma encíclica chamada Dies Domini, em 1998, e no parágrafo, Dies Domini é o dia do Senhor. No parágrafo 67, ele diz: a legislação civil de todos os povos tem o dever de santificar o domingo. Veja, a igreja apelando para o aparelho do Estado, né, para impor um dever religioso, que, segundo nós vimos aqui, tem uma origem pagã. Isso torna a guarda do sábado realmente algo difícil em nossos dias. E é por isso que a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, né? Então, é possível que alguém que esteja nos acompanhando nesse momento esteja pensando o seguinte: não, eu entendi que o sábado é o dia do Senhor, que eu preciso guardar a lei de Deus, mas eu não tenho forças para isso, eu não consigo fazer isso. Existe uma promessa maravilhosa em Filipenses, né, quando Paulo diz que nós podemos tudo em Cristo, que
que nos fortalece. Então, na nossa relação com o nosso Salvador, com o nosso Criador, nós podemos ter forças para fazermos a vontade dele, praticarmos a vontade dele na nossa vida. Nós veremos mais adiante aqui esse assunto com profundidade, né? A marca da besta, o selo de Deus, etc. Mas é bom lembrar também que o Papa Francisco, em 2015, ele reafirma isso, né? Só que com revestido de um outro tipo de argumentação que é ecológica, né? Então, na Laudato Si, louvado seja, né? Ele apresenta numa sessão inteira o domingo como uma proposta para amenizar aí as mudanças climáticas e tudo mais, né? Então, a gente vê que quanto mais o tempo avança, mais vai ser complicado para os que defendem biblicamente o dia de repouso, porque eles irão remar contra uma correnteza muito forte. Mas temos que ser fiéis. O nome disso é pecado, né? 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. E na lei de Deus está o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, que é o 7º dia da semana, não o 1º dia. Deus está convidando você a sair de Babilônia, a deixar de beber o vinho de Babilônia. Venha para a igreja de Deus, venha ouvir a voz de Deus, venha para o projeto de Deus para a sua vida. O convite de Cristo vem com ele também o poder para você aceitar esse convite. Acredite nele, confie no poder dele, deixa Deus ser Deus na sua vida, não tenha medo. Deus está te chamando, Ele vai pagar a conta no final. Ele garante a sua vitória, não tenha medo da opressão, da perseguição ou de qualquer outra coisa que o inimigo possa fazer contra você, porque Deus é mais forte, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é a promessa de Deus. Então, se você está ouvindo o convite hoje, aceita esse convite, porque você vai ser feliz. Esse convite está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.